Pai Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, hoje eu vou trazer uma mensagem muito importante para a Igreja de Cristo. Eu vou trazer um entendimento do corpo de Cristo, que Paulo vai falar, discernir o corpo de Cristo. Discernir é entender, é compreender o corpo. O que é um corpo? A cabeça e os membros. Paulo vai falar aqui, Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos os membros deste corpo. E eu vou pegar aqui os textos do capítulo 1 Coríntios 11, que é quando Paulo repreende aquela igreja de Corinto, porque eles não sabiam discernir o corpo. E se reuniam para partir o pão, se reuniam para a ceia, partir o pão, comer o alimento, compartilhar o alimento, sem discernir o corpo. Por quê? Porque eles erravam em deixar os irmãos que nada tinham com fome. Porque quando eles iam comer, cada um pegava a sua ceia, e os irmãos que nada tinham ficavam com fome. O que a gente entende? O que eles cometiam ali? O egoísmo. Por quê? Porque eles faltavam amor, eram carnais. Não sabiam discernir o corpo, não sabiam entender a composição do corpo, para que Deus instituiu o corpo, né? Onde cada membro está unido a este corpo e unido a outros membros. Então, agora, no decorrer dessa mensagem, eu vou trazer o entendimento do que é discernir o corpo de Cristo, que é uma das questões mais importantes, eu diria que é dos temas mais importantes da igreja. Não saber discernir um corpo traz prejuízos para a própria igreja, para cada membro. Amém? Então, vamos começar lá nos textos para dar prosseguimento a essa mensagem. Discernir o corpo de Cristo, parte 1. Não saber discernir o corpo de Cristo traz fraqueza, doenças e morte para os membros da igreja. 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, não saber discernir o corpo, não saber entender o corpo, compreender o corpo, traz o quê? Doença, fraqueza e até mesmo a morte. Paulo está falando isso, e acontecia muito naquela igreja. É o que estava acontecendo naquela igreja. Por quê? Eles não entendiam o corpo, não entendiam a unidade e a comunhão do corpo, a importância de cada membro do corpo. Vamos lá, na versão King James, diz assim, 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, agora na tradução que a gente bota, sem ter consciência do corpo, sem entender o corpo, entendeu? Sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Então, eles se reuniam, a igreja primitiva se reunia para partir o pão, compartilhar o alimento numa ceia, numa comunhão em memória de Cristo. E nessa comunhão em que eles partiam o alimento, compartilhavam os alimentos, tinham muitos necessitados no meio, que pertenciam ao corpo de Cristo, eram membros do corpo de Cristo, mas não tinham posses, entendeu? Eles tinham necessidades. E nessas reuniões, quando congregavam em nome de Cristo, reunião em nome de Cristo, eles chamavam de partir o pão, se reunir com fim para partir o pão. Eu vou mostrar texto mais à frente que fala disso. Então, quando eles se reuniam para partir o pão, ou para se reunir como igreja, o que acontecia? Na hora deles cear, comerem, compartilhar suas refeições, eles deixavam os que nada tinham, com fome. Isso é o quê? É a prova da falta de amor. É a prova da carnalidade, é a prova do egoísmo. Então, o que acontece? Eles estavam comendo, estavam se reunindo para mal, para fazer mal a eles mesmos, para trazer juízo para eles mesmos. Porque naquelas reuniões eles provavam ali, pelo proceder deles, o quanto eles eram carnais e desprovidos do amor. Então vamos dar prosseguimento. Discernir o corpo de Cristo é entender que um corpo é formado por vários membros, onde cada membro tem uma função que serve todo o corpo, de maneira que todos os membros são importantes para o corpo e para o bom andamento de todo o corpo. Quando um membro do corpo adoece, todo o corpo sente. Não há membros separados do corpo,
mas todos estão perfeitamente ligados e unidos para servir com um fim proveitoso. Paulo ensina a discernir o corpo em 1 Coríntios 12, mostrando que somos um só organismo em Cristo. Então vamos lá. Paulo, em 1 Coríntios 12, ele repreende, em 1 Coríntios 11, ele repreende no capítulo 11. E no capítulo 12, ele vai ensinar a discernir o corpo, a entender o corpo de Cristo. Ele vai apresentar o corpo de Cristo para aquela igreja. Eles, então, tendo entendimento do corpo de Cristo, eles poderem o quê? Terem os seus campos abertos para a igreja, qual o significado da igreja, qual a importância da igreja para Deus, porque Deus instituiu a igreja, o corpo, a família unida, os filhos unidos à mesa com ele. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. Então, 1 Coríntios 12, Paulo vai discernir, a partir do capítulo 12. Então, Paulo fala assim, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então bebemos de um único Espírito e pertencemos a um único corpo, que é o que é Cristo. Amém? O cálice da bênção que abençoamos é o único Espírito que abençoamos, bebemos desse Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensa qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros, Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, irmãos, Paulo aqui ensinou a discernir o corpo. O que aquela igreja não entendia ou estava esquecida, ela passou a entender. Cada membro tem a sua importância dentro do corpo. Cada membro é importante no corpo. Cada membro serve a todo o corpo. Então não pode haver discriminação de um membro do corpo porque ele não tem posses, ou então porque ele se julga mais santo, ou então porque ele se julga autoridade, então porque ele se julga o que sabe mais. Muito pelo contrário. O membro que mais sabe é o membro que mais serve. O maior é o que serve. Os menores que estão entrando são servidos. Os que estão entrando no corpo. E esse é o princípio do corpo de Cristo. E o que faltava àquela igreja de Corinto? Discernir o corpo. Porque eles eram carnais, desprovidos de amor, eram egoístas, não se preocupavam com os irmãos, deixavam os irmãos que nada tinham com fome. Então eles se reuniam como igreja, se reuniam para partir o pão, para trazer juízo para eles mesmos.
Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. Dar prosseguimento aos textos. Discernir o corpo é compreender a necessidade da comunhão. Precisamos andar em comunhão. Discernir o corpo de Cristo é entender a unidade, onde todos somos um em Cristo, na unidade do Espírito. Discernir o corpo de Cristo é entender a importância de viver unido os irmãos. Tem até o Salmo 33, que Davi fala, né? Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Aí ele vai lá no versículo 3 do Salmo 133. Ali ordena Deus a bênção e a vida para sempre. Viver unidos. Discernir o corpo de Cristo é entender que cada membro é importante para todo o corpo, sem que haja divisão e discriminação. Discernir o corpo de Cristo é compreender que, se um membro adoece, todo o corpo adoece. Discernir o corpo de Cristo nos leva a considerar os irmãos a uma posição superior à nossa, a zelar pelos interesses dos irmãos e do próximo. Filipenses 2:3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superior a si mesmo. Cada um zele não apenas por seu próprio interesse, mas igualmente pelos interesses dos outros. Isso é o amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui cumpre-se a lei. Aqui cumpre-se a lei dos profetas, nesse princípio aqui de Filipenses 2:3. Amém? Discernir o corpo de Cristo nos leva a entender que o mesmo Espírito do Pai que foi derramado no Filho e está pleno no Filho, também é derramado em cada membro do corpo, segundo a proporção que apraz o Filho derramar em cada membro do seu corpo, visando um fim proveitoso para todo o corpo. Amém? Discernir o corpo de Cristo nos leva a entender a lei de Cristo. É saber servir a todos e a todo o corpo. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender a importância do partir o pão, sem deixar nenhum irmão com fome. Eles se reuniam para matar a fome também dos irmãos naquela ceia, para comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Eles compartilhavam os alimentos. Não tinham irmãos com fome naquelas reuniões da igreja de Jerusalém. Eles partiam pão todos os dias de casa em casa. Todos os da comunidade tinham onde comer, onde matar a sua fome, não só a fome espiritual do pão espiritual, mas também a fome do corpo. Então não tinha ninguém passando fome naquela comunidade. A gente vai ver na igreja de Atos, a primeira igreja que foi formada em Atos 2, que eles tinham tudo em comum, compartilhavam todas as coisas, porque eles entenderam o que é discernir o corpo de Cristo. Eles entenderam o corpo de Cristo. Amém? Discernir o corpo de Cristo leva a entender a importância de viver e compartilhar o amor de Cristo, como família de Deus, filhos predestinados. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, só bem unido, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Somos santuários que estamos inseridos no corpo de Cristo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados para a habitação plena do Senhor em Espírito. Então, discernir o corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo nos leva a um entendimento muito mais profundo do Evangelho e da Palavra de Deus. Isso estava faltando naquela igreja de Corinto. E eu pergunto, será que não está faltando hoje nas nossas igrejas? Tantas facções é um fruto da carne. Facções, Paulo vai falar isso. Facções são divisões com entendimentos opostos. E as igrejas, às vezes, brigam entre si por entendimentos divergentes, mas a palavra é uma só, e quem está com a razão? Amém? Então, discernir o corpo de Cristo leva a entendimentos muito mais profundos da comunhão e da unidade, de princípios da palavra de Deus, de princípios que Cristo nos ensinou. Por quê? Entendemos agora que pertencemos a um corpo, e esse corpo é o corpo do Cristo, do Senhor, que entregou a sua própria vida para nos salvar. Então vamos dar prosseguimento
a palavra. Discernindo o corpo de Cristo, nós devemos entender que precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo para viver como Cristo. Filipenses 2,5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência e à morte, e morte de cruz. Então, humildade, não queremos ser o maior dentro do corpo, o melhor, o mais entendido, o mais sábio. Paulo vai falar que o saber ensoberbece, o amor edifica. Então, o saber é para servir ao corpo e não para se exaltar e se engrandecer dentro do corpo. Discernir o corpo de Cristo leva a entender a importância de congregar, ainda mais que os dias são maus e se aproximam os dias das dores e das perseguições. Hebreus 10:24. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos a manifestações de amor fraternal e as boas obras. Então, no congregar, nós incentivamos as boas obras e o amor. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, o dia da grande tribulação está se aproximando, o dia dos princípios das dores, eu diria que já até chegamos, não sei por certo, mas os dias estão cada vez piores, o amor está esfriando. Então, o que o autor de Hebreu fala? Vamos se unir para nos fortalecermos, para estar o corpo unido, o corpo de Cristo unido é mais forte para caminhar, para seguir, para percorrer as veredas e os caminhos do Senhor. Então, vamos nos unir para isso. E essa união desse congregar nunca foi para participar da liturgia, do rito da liturgia, de cultos e de missas, onde cada um senta no banco e ninguém conhece ninguém, ninguém interage com ninguém, e ninguém pode falar, ninguém pode trazer uma mensagem, uma palavra de revelação, ou de instrução, ou uma palavra de doutrina. Então, a igreja primitiva também não tinha esse formato de reunião, de culto e de missa como se tem hoje, onde ninguém interage com ninguém, e depois cada um vai embora. E o corpo de Cristo? Cadê a união? Viver unido? Cadê o congregar para interagir? Para eu saber da necessidade do meu irmão? Para eu compartilhar o pão junto, partir o pão junto, comer a refeição junto, como a igreja primitiva comia? Amém? Então, é muito mais profundo quando a gente entende o corpo de Cristo, aí a gente passa a entender para que também nós congregamos. E convém congregarmos, amém? Os irmãos da igreja de Corinto não se importavam com os outros irmãos, que faziam parte do corpo de Cristo. Reuniam-se em nome do Senhor Jesus, como igreja, como corpo de Cristo, mas faltava a unidade do corpo. O cuidado com os irmãos, a preocupação com o bem-estar mútuo de cada membro. Agiam com individualismo, cada um na busca do seu próprio interesse, egoístas, sem amor um pelos outros, ao ponto de alguns irmãos que nada tinham ficarem com fome, o que careciam de mais atenção. Os mais necessitados humilhavam os que nada tinham em suas casas para comer. Paulo repreende a igreja de Corinto. Então Paulo vai repreender essa igreja de Corinto. Por quê? Porque era uma igreja carnal, que não sabia nada do amor. É por isso que em Coríntios 13, em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, ele ensina a discernir, e em Coríntios 13 ele ensina o amor. Justamente o que estava faltando naquela igreja, carnal, desprovida de amor. Amém? Então, Paulo repreende a igreja de Corinto. Então, vamos lá, 1 Coríntios 11, 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. 1 Coríntios 11, 20. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20, na versão ARA. Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, comer para partir o pão, comer para reunir para a ceia, reunir para partir o pão,
reunir no mesmo lugar, reunir em nome de Cristo, isso quer dizer reunir para partir o pão, para congregar. Partir o pão era um princípio comum quando a igreja reunia-se nas casas. Nunca foi um ritual simbólico de uma liturgia que não mata a fome de ninguém. Exemplo da primeira igreja, a igreja de Atos. Atos dos Apóstolos 2,42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão e nas orações. É no partir do pão que ele saciava a fome dos irmãos. Os irmãos da congregação, do corpo, que não tinham muitas posses, não tinham nada que comer em suas casas. Amém? Então eu escrevi assim, quão bom seria se pudéssemos reunir todos os dias para partir o pão espiritual e o pão material, para compartilhar nossas refeições com os irmãos que nada têm, para comer em suas casas. Muitos irmãos não passariam fome. Irmãos, Jesus ele partiu o pão, ele distribuiu o alimento. Aquela ceia que Jesus participou, aquela última ceia, ele falou, fazer isto em memória de mim, ele estava fazendo partir o pão, que é o meu corpo que eu dou para vós. Então, quando a gente parte o pão ali, aquele ato, ele cumpriu duas ações. Ele partiu o pão material, que era o alimento, que eles iam cear e comer naquela ceia, é ceia, alimento. E o pão espiritual, que é o seu próprio corpo. Então, não pode haver ceia sem partir o pão espiritual, que é o mais importante, e sem partir o alimento, que é a comida, que é o mais importante. Jesus falou assim para Satanás quando ele foi tentado, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem toda a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é ele, o próprio Senhor Jesus, o pão espiritual, o pão da vida eterna. Amém, irmãos? Então a gente tem que ter esses entendimentos. Por isso que eu falo, discernir o corpo de Cristo nos leva a gente ter todo esse entendimento de corpo, de união, de unidade, de comunhão. O que faltava naquela igreja de Corinto. E que muitas vezes a gente vê que falta nas igrejas do dia de hoje, porque ainda não aprendemos a discernir o corpo de Cristo. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. Em Atos 2,46, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tomavam suas refeições. Partir o pão de casa em casa. Então, partir o pão era um fundamento presente. Jesus ensinou a partir o pão. Então, partir o pão era um fundamento presente daquela igreja. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que a gente entende? Deixava os irmãos que nada tinham com fome. E outro entendimento também, o vinho era fermentado. Mas só que o que acontece? Bebiam em excesso, ao ponto de se embriagar, ao ponto de perder a consciência. Se Paulo vai falar num texto que não vos embriagueis, antes enchei-vos do Espírito. Quando se embriaga, você não fica com o Espírito, você se esvazia do Espírito. Você fica mais na carne, você fica mais carnal. E eles embriagados, eles se reuniam, além de se encher do Espírito, eles ficavam mais carnais. Amém? Contudo, Paulo fala para quem tem o que comer e beber em sua casa, que come e bebe em casa, para os que nada tinham pudesse saciar suas fomes. Faltava-lhes o amor fraternal, a preocupação com os outros irmãos, eram egoístas. Logo, reuniam-se para condenação e não para aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Aí Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 22, será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Humilhando os que nada possuem. Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essa atitude. Então a gente entende que faltava compartilhar o alimento, o básico. Irmãos, quantos irmãos estão passando fome nos dias de hoje?
Quantos irmãos em Cristo estão sem ter alimento? Quantos irmãos em Cristo com muitas posses e muito dinheiro? E muitos irmãos sem nada e sem ter o que comer, sem pouco ter condições de comprar um remédio ou ter um alimento em suas prateleiras. Isso é para a gente entender. Será que a gente está sabendo discernir o corpo de Cristo, entender o corpo de Cristo como deveríamos entender e discernir? Ou queremos só para nós mesmos? Só buscamos nossos interesses? Só fazemos as coisas em troca, por barganha, para barganhar a Deus e conseguimos, ao final, a nossa coroa da justiça, sem pensar nos irmãos, sem dividir com os irmãos, sem levar a carga dos irmãos, cumprindo a lei de Cristo, cumprindo a lei de Deus. Amém, irmãos? Então vamos atentar mais para discernir o corpo de Cristo. O que Paulo está falando de discernir o corpo? Em discernir a igreja, a unidade, a comunhão. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. 1 Coríntios 11, 22. Não, já dei, né? Paulo cita Jesus como exemplo ao falar da sua última ceia de Páscoa, antes da sua morte na cruz. Antes da sua morte na cruz, Jesus partiu o pão e compartilhou com todos daquela reunião, sem deixar nenhum dos apóstolos com fome, sem ceia para comer, inclusive Judas, o traidor. Jesus partiu o pão até com Judas, ele sabendo que Judas iria traí-lo. Da mesma forma, compartilhou o cálice com todos sem discriminação, incluindo também o traidor no compartilhar o vinho. Então Jesus não discriminou nem o traidor. E será se nós hoje estamos discriminando os irmãos? Será se só pensamos nas nossas posses, nos nossos bens, nos nossos próprios interesses e esquecemos dos interesses dos irmãos? Se fazemos isso, não estamos sabendo discernir o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, 23. Aí Paulo vai dizer, ele vai mostrar o que Jesus fez naquela ceia, para que também façamos agora. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão, um alimento. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer o quê? Partiu pão. Ele partiu o pão para ficar com os 2 pedaços na mão ou com os pedaços do pão na mão? Não. Ele compartilhou o pão, ele distribuiu o pão, ele serviu o pão. Então, o que convém nós fazermos também? Partir o pão, servir o pão, dar para quem não tem o pão, porque o pão que estava na posse dele, o próprio Senhor Jesus, deu aos outros irmãos que estavam presentes, aos 12 apóstolos que estavam àquela mesa, ceando com ele. Então, com o princípio do Senhor, dividir, compartilhar e dar. Só que aqui tem um aprofundamento espiritual, porque ele estava falando que aquele pão que ele estava partindo não era só um pão material que ia matar a fome, mas também era o quê? Um pão espiritual. O corpo dele que ia ser entregue na cruz. Por semelhante modo, 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, todas as vezes que eles se reuniam como igreja, ou que se reuniam para partir o pão, ou que congregavam, eles estavam se reunindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se reunir como igreja é se reunir como igreja é se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que eles se reuniam para partir o pão, para a ceia era uma comemoração, uma festa da vitória de Cristo na cruz, que consumou-se com a sua morte. Ele falou, está consumado, e entregou sua alma. Ali ele cumpriu todo o propósito de salvação, de restauração da terra, do mundo, das promessas, de tudo o que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo. Mas por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então ali consumou-se, naquela cruz com a sua morte, consumou-se tudo. Então essas reuniões para partir o pão, para a ceia, para comer alimentos, cada um compartilhar suas refeições, louvando, orando, interagindo, cada um trazendo uma palavra, uma mensagem de edificação, falando em línguas e profetizando,
tempo para todas as coisas, tendo ordem para todas as coisas. Então, isso era o congregar. Isso é saber discernir o corpo de Cristo. Então, Paulo ele mostrou que o próprio Senhor, ele partiu, ele compartilhou aquele pão até mesmo com Judas, que ele sabia que ia traí-lo. Amém? E aí, temos partido o pão com os irmãos verdadeiramente? Ou nos reunimos só para uma liturgia? Uma liturgia em que ninguém se envolve com ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém senta para acolher ninguém, para saber da necessidade de ninguém, para interagir com ninguém. Antes entra no templo, acham que Deus está ali dentro, mas Deus não habita em templo construído pelas mãos dos homens. Porque hoje nós somos verdadeiros templos vivos do Espírito Santo de Deus. As primícias do Espírito de Deus habitam em nós. É isso que Paulo vai nos dizer. Será se saímos dessa questão da religiosidade, da materialidade, dos princípios materiais, para olharmos para as coisas celestiais, para as coisas do céu, que assim Paulo fala, olhemos para as coisas de cima e não para as coisas desse mundo. Não olhemos para os rudimentos desse mundo. Na lei eles manuseavam coisas do mundo, como que figura das coisas que hariam de vir. Agora já veio essa questão do espiritual. Agora nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não é mais manuseando objetos dentro do templo, dentro da tenda da congregação, como os levitas faziam. Que a nossa adoração agora é espiritual. E o nosso verdadeiro culto é o culto racional, que é sacrificar os nossos membros, sacrificar os nossos corpos, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para não pecar. De maneira que vemos também ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, a lei de Deus está gravada aqui, no nosso coração, e não mais em tábuas de pedra, porque agora o Espírito de Deus está em nós, se cumpriu a profecia de Joel 2:28. Eis que derramarei em meu Espírito em toda a carne. Joel 2:28. E Pedro foi lá e falou na sua instrução lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 no cenáculo, ele falou da profecia de Joel que estava sendo se cumprida, que Jesus estava derramando o Espírito sobre aqueles que estavam falando em diversas línguas. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. A reunião em memória de Cristo carrega uma profunda consciência de que somos família de Deus, filhos predestinados a viverem unidos em comunhão, um só corpo, de maneira que nos tornamos um corpo com Cristo e com o Pai em espírito. João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Somos um em Cristo. Esse somos um com Cristo, também somos um com o Pai. Romanos 12:4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, assim mesmo, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo. E membros um dos outros, membros um dos outros, não tem como se desligar. Tendo, porém, diferentes dons segundo a carne que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Efésios 4:4. Há somente um corpo e um só espírito, como também fosse chamado num só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando não temos esse entendimento, assim como aquela igreja de Corinto não tinha, pois não sabia discernir o corpo de Cristo, por ser carnal e desprovida do amor, nos reunimos para produzir mal e não bem, trazendo juízo sobre nós. Muitas vezes não entendemos porque muitas igrejas estão frias, sem autoridade espiritual, mas é justamente a falta de amor, por não compreender a importância de cada membro do corpo, sem discernir, sem discriminar ninguém, por não entender que a reunião é santa e deveria ser para partir o pão
em memória de Cristo, como família de Deus, e não como uma reunião para uma liturgia de um culto arregado de sincretismos e legalismos e relegalismo religioso, que não une ninguém, que não aperfeiçoa ninguém no amor, que está bem longe de integrar e interagir os membros do corpo para um fim proveitoso. Então, irmãos, muitas vezes a gente pensa que estamos indo no culto, estamos agradando a Deus. Mas eu pergunto, lá no culto você está interagindo com os irmãos? Você está sendo parte de um corpo que interage e que serve aos membros, aos irmãos, levando a carga um dos outros? É ali num culto que você está vivendo unido com o irmão? É ali num culto que você vai escutar e ouvir o seu irmão e saber as suas necessidades, os seus sofrimentos e as suas dores? Claro que não, irmãos. E hoje as igrejas se resumem a culto, se resumem a princípios que não estão nem na palavra de Deus, a dízimos, ofertas, a simbolismos que são frutos de um sincretismo pagão, de povos pagãos. Entendeu, queridos? Então a gente precisa crescer e avançar para Cristo. A gente precisa entender, discernir o corpo. A gente precisa entender que precisa congregar não para prestar culto, uma liturgia, uma adoração a Deus, porque a nossa adoração é constante, permanente, em espírito e verdade, com a nossa própria vida. Convém que as nossas vidas sejam um culto racional, constante, permanente, e não ir num templo para fazer o que devemos fazer cotidianamente a todo tempo. Se eu acho que eu só adoro a Deus dentro de um templo, eu estou sendo o pior dos homens. Porque eu só disponibilizo o meu tempo para adorar a Deus dentro de um templo, de 4 paredes. Deus não instituiu uma igreja fechada em 4 paredes. A igreja de Cristo é para o mundo. É para levar o evangelho para todo mundo. É para fazer discípulos por todo mundo. Esse foi o último comissionamento que o Senhor Jesus deixou àqueles apóstolos. Então vamos sair da religiosidade. A religiosidade, ela nos afasta muito da presença de Deus. Quando nós somos religiosos, nós não entendemos que passamos a ser espirituais. Não passamos, não entendemos. Quando nós somos religiosos, é porque não entendemos que participamos do corpo espiritual de Cristo, para que seja habitação do Pai Espírito, pois as primícias do Pai já habitam em nós. Esse entendimento que nós temos que ter, precisamos sair dessa religiosidade, essa religiosidade que nós herdamos da igreja romana, que tudo é forjado em matéria, em objetos. Deus fala, não construís objetos, nada que há no céu, nem forma de status, de nada do que há no céu, nem na terra, nem debaixo do mar, porque Ele é Deus zeloso, Ele é Deus espírito, espírito o que adorar um espírito, adorar Deus em espírito, é a gente elevar o nosso pensamento, as nossas forças, de todo o nosso querer, de todo o nosso entendimento a Deus a todo tempo. Isso que é viver e adorar em espírito e em verdade, irmãos. Então vamos sair da religiosidade para viver verdadeiramente Cristo, para entender que Deus não comissionou uma igreja diante disso tudo que eu estou falando aqui, que é a palavra de Deus que está sendo falada aqui, para se resumir a reuniões com dia e hora marcada num templo. Muitas vezes, templo não existe, santuário não existe. Eles se reuniam em qualquer lugar. A igreja primitiva se reunia nas casas, escondidos, porque eram perseguidos. Não tinham templos e nunca pensaram em construir templos. Templos é lugar para cultuar deuses pagãos. Eles, lá na Grécia, tinham mais de 1000 templos para os deuses pagãos da época. Jesus, em momento algum, mandou ninguém construir templo. Mas ele mandou, ide e anunciai o evangelho a toda a criação. Ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando o que eu vos ensinei. Esse é o princípio que Cristo mandou, ir para todo mundo ensinar e não se fechar num templo de 4 paredes. Quem frequenta templo é idólatra, porque bota Deus naquele templo, como se Deus habitasse naquele templo, como se a casa de Deus fosse aquele templo. Mas ali não é a casa de Deus e nunca foi, porque a palavra de Deus vai falar, Paulo vai dizer, Deus, em Atos vai dizer, Deus não é Deus que habita em templos construídos pelas mãos dos homens. Amém? Vamos abrir as nossas mentes para o Espírito falar aos nossos corações, para que toda religiosidade caia por terra, para que possamos saber verdadeiramente discernir o corpo de Cristo, para viver Cristo e andar no amor de Cristo. Que este é o grande e maior propósito para que convém congregarmos, e não para ir num lugar para adorar a Deus, para fazer aquilo que convém que nós façamos a todo tempo da nossa vida, que é adorar a Deus em espírito e verdade. Amém? Vamos dar prosseguimento aos textos.
1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, ó homem, a si mesmo, e assim como o pão e bebo do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Eu estou me reunindo com os irmãos para partir o pão espiritual e compartilhar o cálice da bênção, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um sangue espiritual, beber do Espírito. Eu estou me reunindo com os irmãos para beber do Espírito e comer do pão espiritual, que é se reunir como igreja para partir o pão. Eu estou sabendo discernir o corpo de Cristo. Eu fazendo uma introspecção, analisando a minha mesma. Eu estou me preocupando com os irmãos que nada têm. Eu estou me preocupando em levar a carga do irmão que está do meu lado. Eu estou me preocupando em conhecer o irmão que está do meu lado. Eu estou me preocupando com a vida e as necessidades do irmão que congrega comigo. Se eu não estou, meu irmão, eu não estou sabendo discernir o corpo de Cristo, eu estou me reunindo para juízo. Eu estou me reunindo para juízo para mim mesmo. Entendeu? É isso que Paulo estava falando. Porque a reunião para partir o pão é partir o pão espiritual com o pão material. Por isso que eles se reuniam para partir o pão. Amém? Partir o pão, se reunir para partir o pão, fazer o que Cristo mandou, é se reunir para partir o pão espiritual, principalmente, com também o pão material. Porque sem partir o alimento para o corpo, a gente não consegue absorver o espiritual, porque um corpo fraco, sem alimento, morre e padece. Também morre. Amém? Então vamos lá. Toda reunião como igreja é em nome de Cristo. Instrução final para reunião em nome de Cristo. 1 Coríntios 11, 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, ou seja, para partir o pão, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, irmãos, aqui Paulo está proibindo os irmãos que tenham que comer em casa, comer na ceia, participar daquela ceia com os irmãos. Ele está falando, se você tem o que comer em casa e tem fome, come em casa. Mas não vá se reunir em nome de Cristo para comer e deixar os irmãos que nada têm com fome. Você está entendendo o que Paulo está falando? Ele está falando, deixa os irmãos que não têm nada comer toda a ceia. Mas se você que tem o que comer em casa, coma na sua casa, para que os irmãos que não têm o que comer possam se saciar ali naquela reunião, porque aqueles pobres irmãos, eles não têm o que comer nas suas casas. É difícil a gente entender que Paulo está falando isso, queridos? Está escrito, não sei o que estou falando. Amém? Então vamos dar prosseguimento. O pai alegra-se em ver os filhos vivendo unidos. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo, viver unidos os irmãos. Viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E a vida para sempre. Viver unidos os irmãos. Quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Isso é saber discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender que todos os irmãos fazem parte do mesmo corpo. E precisam estar unidos para serem edificados em Cristo, para futuramente serem moradas plena do Espírito do Pai. Para assim como o Pai é pleno no Filho Jesus Cristo, um dia viemos também ser plenos da presença do Pai em nós. Viemos ser revestidos de toda a plenitude de Deus. Assim vai dizer o Paulo lá em Efésios. Não me lembro agora qual é o versículo. Amém? Então vamos dar prosseguimento. Reunir-se para partir o pão era um termo usado pelos irmãos da igreja primitiva, quando queriam reunir-se como igreja, como corpo de Cristo, para falar da palavra de Deus, compartilhar tudo aquilo que cada membro podia servir ao corpo, sem deixar faltar a refeição da ceia, que era o pão,
o alimento mais comum das mesas dos irmãos e da cultura daquela época. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e toda vez e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Partiam pão de casa em casa. Amém? É um princípio comum e diário. Ninguém ficava com fome naquela comunidade. Atos 27. No primeiro dia da semana, estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. Olha só, a finalidade de partir o pão. Está entendendo como eles entendiam o que é partir o pão? Então vamos lá. Com o fim de partir o pão, Paulo, quer dizer, os apóstolos se reuniam com o fim de partir o pão. A gente vai ver que eles comiam pão, partilhavam pão, o alimento, e falavam do pão principal, que é o pão espiritual, a palavra de Deus. Então vamos lá. Com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, olha só, se reuniam nos cenáculos, nas casas, nas partes superiores das casas, onde tinham mesas para sentar e poder olhar olho a olho, interagir um com o outro. Então, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, ou seja, comeu o pão de novo, se alimentou de novo, partiu o pão e comeu. Quer dizer, dividiu, distribuiu o pão com todos que estavam ali e comeu. E ainda lhes falou largamente até romper da alva. E assim partiu depois. Assim partiu. Então, irmãos, queridos, eles se reuniam para partir o pão é se reunir em nome de Cristo, é se reunir em nome de igreja, e se reunir como igreja, para falar da palavra de Deus, para instruir a palavra de Deus. E também cear o corpo, como pão, alimento vivo, que o alimento do corpo, que alimenta não só a alma, o pão espiritual, mas o pão material também. Então a gente precisa ter esse entendimento. Por isso que um dos princípios mais importantes é discernir o corpo de Cristo, é entender o corpo de Cristo. Entender que fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo para fazer parte desse corpo, fazer parte dessa unidade de espírito, que é o espírito do Pai que está sobre o Filho e por meio do Filho está sobre nós. Amém? Está em nós, as primícias. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. Reunir com o fim de partir o pão era reunir em nome de Cristo como igreja, corpo de Cristo reunido, onde era comum o ato de compartilhar suas refeições, sendo o pão o principal alimento. Os membros da igreja primitiva partiam o pão quando reuniam-se num lugar como igreja, em memória de Cristo, onde comiam suas refeições num formato de ceia para festejar ou comemorar a vitória de Cristo na cruz, que consumou-se com a sua morte, mediante o seu sangue derramado, o sangue da nova aliança, que garante a salvação, a reconciliação do mundo com o Pai, o cumprimento das promessas e todo o propósito de restauração de todas as coisas que há de vir com a sua volta para reinar eternamente na terra. Partir o pão traduz uma reunião dos membros do corpo de Cristo para comunhão à mesa, num cenáculo, numa casa ou em qualquer lugar para compartilhar o corpo e o sangue de Cristo, como família de Deus, visando o aperfeiçoamento de cada irmão para o seu serviço, visando a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, a varonilidade de Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para não serem levados por qualquer vento de doutrina, em unidade de espírito, interação e amor fraternal. 1 Coríntios 10,16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, né, a comunhão do sangue de Cristo, quer dizer, sangue espiritual, comunhão do sangue espiritual. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Ó. Todos nós somos um pão, um só espírito, um só corpo, como todos participamos do único pão, que é Cristo. Todos participamos do pão, que é Cristo. Então aqui ele está falando de um alimento puramente material e de um sangue puramente material, o sangue de Cristo, o vinho, o próprio sangue, não. Ele está falando que participamos do corpo de Cristo, o corpo espiritual,
abençoamos com o sangue espiritual de Cristo e com o corpo espiritual de Cristo, ao qual o nosso espírito agora faz parte. Porque estamos em Cristo, em unidade com Cristo. Amém? Faltava esse entendimento à igreja de Corinto, por não saber discernir o corpo de Cristo, por não dar a devida importância a cada membro do corpo de Cristo, sem humilhar e discriminar os irmãos, por lhes faltar o essencial, que era o amor. Será que não estamos sendo como a igreja de Corinto, onde cada um frequenta os seus templos de idolatria, para a liturgia de uma missa ou de um culto que não aproximam ninguém, em busca dos seus próprios interesses e bênçãos, sem a devida comunhão, interação, união do corpo, como partir do pão espiritual, compartilhando suas refeições, com a preocupação com os irmãos, como família de Deus para um fim proveitoso para todos? O que Jesus mandou fazer em sua memória? Não foi partir o pão ou fazer culto ou missas? 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus partiu o pão. Jesus mandou partir o pão com os irmãos, em comunhão no cenáculo, sentados à mesa, compartilhando o seu corpo, a palavra de Deus, e compartilhando o alimento sólido. Amém, queridos? Então, termina aqui essa mensagem. Mensagem 1, essa é a mensagem parte 1 do partir o pão. Então, que temos esse discernimento, esse entendimento do que é discernir o corpo de Cristo, o que é entender o corpo de Cristo, compreender o corpo de Cristo, para que não mais andemos buscando os nossos próprios interesses sem se preocupar em levar as cargas dos irmãos. Que Jesus, quando ele chamou, ele falou, vinde a mim todos os que estão fartos e sobrecarregados, e levai sobre vós o meu jugo. Mas ele falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Negar-se a si mesmo é entender que faz parte do corpo de Cristo e que tem que servir esse corpo com o dom que o Senhor te deu, com o dom que o Senhor tem te dado, para o bem comum, para um fim proveitoso para o corpo e para a igreja e para a unidade do corpo de Cristo. De maneira que cada um leve a carga um dos outros, sem que coloque os seus próprios princípios à frente dos seus próprias necessidades, à frente da necessidade dos irmãos. Mas antes que venhamos, primeiramente, se for viver o amor de Cristo, primeiramente se preocupar com a necessidade dos irmãos. Porque Cristo negou-se a si mesmo, se fazendo forma de homem. E em forma de homem se humilhou para servir e nos redimir, nos resgatar e nos salvar. E que tenhamos esse mesmo entendimento, como família de Deus, corpo de Cristo, unidos pelo mesmo Espírito, pão, unido, que por estarmos no mesmo pão, sendo nós um único pão. E, mediante o que foi falado aqui, agora entendemos o que é discernir o corpo de Cristo, o que é entender o corpo de Cristo. Amém, querido? Fiquem na paz. Um forte abraço a todos.